pessoal, nós vamos continuar falando aí sobre concentração comum, ou concentração de soluções, ok? Então, gente, concentração de soluções é o assunto que nós estamos estudando aí durante esse período, né? Então, você já deve ter observado que determinado volume de água pode dissolver quantidades maiores ou menores de açúcar, por exemplo. Então, quando o açúcar começa a se depositar no fundo do recipiente, é porque saturamos a solução na temperatura em que a realizamos. Então, se você está na temperatura fria, por exemplo, você mexe açúcar na água e ele fica no fundo uma concentração de açúcar, isso quer dizer que nós saturamos essa solução. É importante saber que nas práticas de química, as reações geralmente, os reagentes, melhor dizendo, quando os reagentes estão em solução. E, consequentemente, devemos conhecer a proporção existente entre as quantidades de soluto e solvente, ou ainda dissoluto e solução. A este procedimento nós chamamos de concentração das soluções. Existem diversas maneiras de determinar a concentração em uma solução ou de uma solução. Então, o que é a concentração comum? É a relação entre a massa do soluto em gramas, a massa em peso, né? E o volume da solução, que é em litros. Então, nós temos aí os códigos, as codificações. C maiúsculo equivale à concentração comum. M1 é o equivalente à massa do soluto, e logicamente em gramas. E o volume, o V é o volume da solução em litros. Então, para aplicar uma fórmula para resolver um problema, por exemplo, nós temos aí uma solução. Qual a concentração de uma solução que contém 20 gramas de soluto dissolvido em meio litro de solução? Então, tem um soluto aí, uma solução de 20 gramas. Tem um soluto de 20 gramas, por exemplo, açúcar, dissolvido em meio litro de água. Então, eu perguntei qual é a solução, qual é a concentração da solução. Certo? M1 é igual a 20 gramas, o volume é meio litro, a fórmula para resolver é C, que é igual a M1 dividido por V. Então, eu tenho aqui, concentração é igual ao M1. Quem é o M1? É a massa do soluto aqui, no caso, 20 gramas, dividido pelo volume. Quem é o volume? Meio litro, dividido por 0,5. Então, qual é a concentração comum? 40, porque 20 dividido por meio, por 0,5, é igual a 40 gramas por litro. Ok? Então, eu tenho grama e litro. Grama por litro. Certo? Então, são 40 gramas por litro. Resolvido o problema. Densidade é uma coisa que nós vamos falar futuramente. Título. Vamos entender o que é título. Título é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, título é a relação entre duas massas, do soluto e da solução. Então, nós temos aí T maiúsculo é igual a título, que é um número puro, ou seja, não tem unidade. M1 nós já vimos aí que é a massa do soluto, e M2, no caso para calcular o título, nós precisamos de outra massa. M2 nós chamamos de massa do solvente. E o M, gente, puro, por isso que a gente tem que colocar 1, 2, sem nada, sem número, para identificar as massas. Então, M1 é massa do soluto,
M2 é massa do solvente e o M é massa de solução. Então a fórmula é essa. M é igual a massa de solução. O que é a massa de solução? É M1 mais M2. É a massa do soluto mais a massa do solvente. Essa é a massa da solução. Para aplicar aí, para calcular o título. Então, por exemplo, 10 gramas de soluto são dissolvidos em 90 gramas de solvente. Duas massas, ok? Qual é o título da solução? Então, M1, massa do soluto, é 10 gramas, né? M2, a massa do solvente, 90 gramas. Qual é o título da solução? Então, como é que calcula título? Título é igual a M1 dividido por M1 mais M2. Então, resolvendo o problema. Título é igual a M1, que é 10, M1 aqui, ó, M1, 10 gramas, M1, 10 gramas, dividido por M1 mais M2. M1 é 10, M2 é 90. M1 mais M2, 100. 10 mais 90, 100. Então, título é igual a 0,1. Se eu dividir 10 por 100, eu vou ter 0,1, que é o título. Ok? Então, é isso que nós temos aí para calcular o título. Então, temos densidade e depois temos peso para estudar futuramente aí. Vamos trabalhar com atividades primeiro. Tudo certo? Então, é isso, pessoal.